Bom, pessoal, boa noite, paz do Senhor. Eu fiz alguns vídeos explicando a respeito do que significa a grande aflição e também o que quer dizer guardar, né? Que em italiano quer dizer guardare. Esse vídeo, né, que eu estou fazendo, vamos dizer que é um vídeo adjacente, né? É um vídeo curtinho, só para lembrar algumas coisas, porque tem algumas pessoas que podem dizer assim, tal, mas lá no versículo tal, né? É, em fulano de tal, em cicrano de tal, seja Marcos, Lucas, Deuteronômio, e aí vai, sai às vezes do Velho do Novo Testamento e vai para o Velho, faz aquilo que Jesus não fez, né? Que era deixar de entregar a palavra para poder entregar a escritura. Então tem uma partezinha, né? Logo depois que eu acabei de fazer o vídeo, foi que eu lembrei, né? As pessoas podem até querer lembrar, não, mas o Senhor disse lá quando falava de Noé, porque o Senhor tirou Noé, né? E Ló da tribulação daquele período ali que eles estavam vivendo, guardou eles, né? Pode até usar essa história, tanto de Ló, lá no Velho Testamento, quanto de Noé. Mas eu queria deixar claro algumas coisinhas, né? E uma das coisas é o seguinte: primeiro, o Senhor não tirou Noé do mundo, né? Ele tirou Noé do local, tá? Ele tirou, deixou Noé no mundo, que Noé não estava fora, né? O barcão que Deus fez, né? Através de Noé, não estava fora do mundo, ele estava no mundo, né? Acima das águas, tá bom? E depois, aí vai dizer, mas e Ló, tá? Deus tirou Ló, né? Mas podia até deixar Ló morrer, né? Para Ló ressuscitar junto com as filhas e talvez, né? A mulher eu acho que até ganharia mais, que ela não teria virado estátua de sal, né? Ali mesmo em Sodoma e Gomorra, porque de acordo com Abraão, né? Ele perguntou ao Senhor se tivesse 10 justos, né? E antes de tudo acontecer, né? Ló e a família era justa, né? Antes deles saírem, porque era Ló e a família, senão os anjos não teriam deixado com que a mulher acompanhasse o marido e as filhas. Mas perceba uma coisa do porquê Jesus não vai tirar nem o próprio, né, Altíssimo Pai, ninguém do mundo, para poder levar para sua casa por reino. Porque veja bem o que aconteceu, né? Mesmo estando no mundo e retirado ali daquele momentozinho de aflição, né? Visto que Jesus disse que seria uma grande aflição, uma grande tribulação que nunca houve, que ninguém realmente viu. Em outro vídeo eu falo, né, também, porque não viu, realmente, né? Eles não viram porque eles saíram antes. Se tivesse visto, teria morrido como a mulher de Ló, né? E Noé não viu porque ele estava dentro, não dava para ele ver o que estava fora. Então, Jesus tem razão de dizer que ninguém nunca viu, né? Uma grande aflição como a que houve, né? Nem mesmo os que morreram, né? Não viu uma aflição realmente maior do que aquela. E naquele período a gente pode considerar que o mundo todo morreu, né? E ainda assim Jesus disse que ninguém nunca viu, né, uma aflição tão grande quanto a que vai passar. Mas perceba o que aconteceu após eles serem retirados, né, desse período de aflição em ambos momentos. O pecado, né? O pecado do filho de Noé, o pecado do próprio Noé, né? Ló pecou com as filhas. Então, como é? E olha que a Bíblia não fala que Noé pecou antes, né? Que ele se embriagou ou que fez qualquer uma outra coisa, deu Noé como justo, né? Ló também,
não pecou contra o Senhor antes, em nenhum momento, entende? Ali está claro isso, apesar do que para mim, né, tem aquela parte de o fato dele escolher, né? Talvez Deus não considere isso um pecado, mas a gente observa esse tipo de coisa porque Ló escolheu a melhor terra, não? Então ele deu uma de espertinho e para mim determinado tipo de esperteza acaba se tornando um pecado, não? Mas como Abraão era aquele que orava a Deus, entende? Então o Senhor teve de misericórdia de Ló e não tomou aquilo dentro do coração dele como pecado a ponto de achar que Ló era justo o bastante para retirar de Sodoma e Gomorra, né? Então outras pessoas podem dizer assim, tá, mas o profeta, né, que deixou a capa e subiu, Eliseu, né? Ele também foi retirado da terra. E podem falar até do outro, qual é o nome do outro mesmo? Que foi retirado, o avô de Noé, né? Que não tem nenhum livro dele, você pode ouvir ou encontrar, talvez em algum lugar, na internet você pode ouvir, mas diz também que os dois foram retirados. O que a gente deve entender é que Deus é santo e Ele é glorioso e que a sua santidade, né, mais do que a sua glória, porque Ele é glorioso, porque Ele é santo, mata qualquer carne, né? Porque a carne, ainda que a gente não cometa o pecado, somos declarados justos, mas não pecadores, né? Então, quando eles foram levados para a presença do Senhor, ou que a Bíblia diz presença, não diz que ele foi para o paraíso. Então, os corpos deles foram glorificados, né? Eles não foram em carne, eles foram em glória, né? Porque a carruagem era de fogo, né? De acordo com aquilo que o avô de Noé conta, que tinha dentro da carruagem, a ponto do próprio Deus pedir a ele, meus servos, falando com os olhos, com os anjos, né? Cubra seus olhos. Tá? Você vê a glória que estava nos anjos, né? Eu falo seres, porque não sei exatamente se eram anjos ou alguma coisa mais além. Mas de acordo, o livro do avô de Noé, né? Se quem quiser saber, pode ir lá, pode dar uma lida lá na Bíblia para saber quem é o avô de Noé, tá bom? Que agora eu não lembro bem o nome dele, então, mas eu sei que é avô de Noé. Então, vai lá, tá? E dá uma olhadinha. Então, eles foram em corpos gloriosos, né? Um corpo de glória para estar na presença do Senhor. Porque o fato de eles serem justos, né, foi dado como santo. E santidade pode ficar próximo de santidade. Então imagina Deus, né, tirando a gente daqui, sem a gente provar a nossa santidade. Quantas pessoas não têm o Espírito Santo dentro, tá? Mas se acha santo. Então não tem condição nenhuma do Senhor retirar, né? Então eu estou fazendo esse vídeo só assim, explicando essa fase, né? Porque provavelmente vocês devem ter ouvido debates, né? De César Cavalcante, entre outros, né? Pastor Carlos, não sei o que, usando, né, essas partes, versículos na Bíblia, para querer, não falo o pastor César, porque ele não explica, não está explicando assim como eu estou explicando. Ele tem certeza que ele é pós-tribulacionista, né? Então, ele tem certeza que nós passaremos pela tribulação, mas ele não sabe explicar por quê.
tá? E eu estou dando uma explicação para vocês a respeito até desses argumentos que utilizam contra o pastor César Cavalcante, entre outros que é pós-tribulacionista, para afirmar, né, que serão elevados, arrebatados antes para o céu, né, que a grande tribulação aconteça. Algumas pessoas é meio tribulacionista, outros são pré-tribulacionistas, ou seja, alguns acham que no meio da tribulação o Senhor Jesus vai levar, outros acham que antes da tribulação. E pastor César, entre outros, né, acredita que nós seremos arrebatados depois da grande tribulação, e eu estou com ele, porque realmente a própria palavra já nos inclina, né, nos direciona para isso. Uma está aí na explicação, né, do vídeo que eu falei a respeito de guardar, né, o verbo, né, porque quando você guarda alguma coisa, você guarda no lugar onde está, né, não fora daquele lugar. Então, assim, Deus não pode guardar o ser humano na casa dele, né, de outros seres humanos, tá bom? Independente do que está acontecendo, como eu expliquei agora. Deus, ele pode guardar você dentro da sua própria casa. Então, foi o que eu falei lá no vídeo, que eu vou colocar aqui, é só uma deixazinha assim rápida, né? Que também será colocada aqui, quem quiser ouvir, para ter uma explicação na base melhor, até mesmo para depois poder até, como é que eu digo, pregar, evangelizar para outras pessoas, porque o nosso trabalho é esse, né? É ler, é entender, é ouvir, tirar, né? Como diz sempre, o que é bom, né? Para que a gente possa trabalhar em conjunto, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é evangelizar as pessoas. Evangelizar de que forma? Explicando, né, os acontecimentos, tá, para a sua volta. Então, como os seus discípulos, né, e os seus apóstolos fizeram. E algumas coisas que ele explicou, mas não ficou esclarecido, o Espírito Santo, ele explica agora, dizendo justamente isso. Eu expliquei a respeito do que significa guardar. Se fosse no nosso idioma, a explicação seria essa, tá? Então, como nós estamos na nossa própria casa, então vamos dizer que chega alguém que vai querer nos ferir, nos machucar, ou vai querer nos roubar, não? Quem tem coisas preciosas, joias, vamos dizer assim, alguma coisa, né, que zela, preza muito, o que é que faz? Pega e tenta colocar em um lugar seguro. Para quê? Se aparecer alguém, ou mesmo alguém dentro de casa, não chegue a tocar, não chegue a encontrar. Então, é o que Deus vai fazer, né? Ele vai nos deixar dentro da nossa própria casa atual, né? Porque estamos em carne, então essa é a nossa casa. E vai nos esconder, né? Nos observando, porque guardar, eu já expliquei que é uma palavra guardar em italiano, no vídeo estou lá explicando isso. E guardar em italiano quer dizer observar, cuidar, olhar, tá bom? Já aqui, como eu disse, é só uma pinceladazinha que eu estou dando a respeito disso. O que eu queria relembrar é o que eu estava falando a respeito lá no início, tá? Que muita gente poderá utilizar essa parte ou dos profetas, né, que foram retirados da terra, mas Deus glorificou o corpo deles, porque como eles são santos, ele deveria estar, né? Ninguém pode subir em uma carruagem de fogo, porque Deus é fogo consumidor, e tudo aquilo, né, que vem dele é fogo consumidor, né? Por isso o Espírito Santo dele, quando entra em nós, que coloca esse fogo, como João Batista falou, que ele nos batizaria, que Jesus nos batizaria com o Espírito de Deus e com o fogo de quem? Esse fogo consumidor do Senhor, que há um limite. O Espírito Santo, ele sabe
o quanto nós somos limitados em termos de absorvê-los, né? Absorvê-lo. Então, não podemos pegar tudo aquilo que ele nos passa. Então, o que acontece é que a gente só pode absorver um pouco, né? E daquilo que a gente pode absorver, há um limite. Um limite para que a gente não seja devorado, né? Com esse consumo desse fogo que vem do Senhor, né? Que essa brasa viva, não? Como o Senhor fez com o profeta, que disse que os lábios eram impuros, e o Senhor foi lá e, né, pegou, o anjo foi lá e pegou a brasa do altar do Senhor para poder colocar sobre os lábios daquele profeta. Imagina se fosse pegar tudo, né? Ele pegou uma porção para colocar nos lábios do profeta. Então há uma limitação. O que aconteceu é que foi necessário, entende? Uma modificação, né? Vamos dizer assim, aquilo com que o Senhor Jesus, entende? Recebeu após ressuscitar, para que eles fossem para a presença, né? Para o reino do Senhor. Porque quem está no reino está na presença do Senhor. Quem está em Jesus está na presença do Senhor. Né? Quem tem Jesus tem a presença do Senhor, tem o seu altar dentro. Então, a mesma coisa, né? Podem utilizar também o fator Noé e Ló. Né? Não, mas eles foram retirados de Sodoma e Gomorra. Realmente, eles foram retirados porque eram justos, não porque eram santos. Né? Porque logo depois, o que aconteceu? Pecaram. Né? Então, se Ló, como eu disse, tivesse morrido lá, ele não teria pecado com as filhas, né? Que foi utilizada primeiro a bebida, que ele ficou embriagado. Mesma coisa que Noé. Olhe que é a mesma coisa, ambos se embriagaram, né? Após o dilúvio e após Sodoma e Gomorra virar uma cidade, né? De fogo e, como dizem hoje, de acordo com aquilo que encontraram, sal. Não? Então, perceba quando alguém for com essa conversinha, né? Diz, não, mas o Senhor retirou eles, o patrão tirou eles e botou em outra cidade. Não é possível. É possível que Deus nos tire, né? Quem está, por exemplo, no estado de Minas, tire de Minas e leve lá para Brasília, ou traga para a Bahia, ou para lá para o sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. É possível que o Senhor mexa, leve as pessoas de um lugar para o outro. Não quer dizer que Ele vai levar para a casa dele, entende? Que vai transformar os corpos, né? Que não está ainda fora do pecado, não está santificado. Por exemplo, a gente tem o exemplo de Ló e o exemplo de Noé, né? Que ambos, assim que saíram daquela terra que o Senhor salvou, pecaram. Não? Então, para que não aconteça, né, de Deus levar para casa alguém com pecado, né, vai ter que ficar aqui e dizer não para a marca, entende? E esperar, entende? Ou ser apregoado, né, na cruz, ou seja, morrer, porque o Senhor disse, carrega a sua cruz, entende? Ou então aceitar a marca, porque sem isso o Senhor não vai levar ninguém, entende? Que é o mesmo que Ele está levando o pecado para casa. E foi a primeira coisa que o Senhor fez, foi dar um chute no pecado, né? Na bunda de, desculpa a expressão, né? No pandeiro de Satanás. E de um terço, né, dos anjos para fora. Então, eu não sei se eu já fiz um vídeo também falando desse um terço, né, pessoal? Então, que muita gente diz assim, mas se ele conseguiu, né, um terço, enganando um terço, imagina. Então, gente, um terço é 1 de 3, né? Ele conseguiu enganar um, mas ainda tem 2, tá? 2 terços ele não conseguiu enganar, e 2 terços é maioria que um, não? Então, vamos fechar aqui o vídeo.
e passar para lá, tá? Dá uma olhada nos dois vídeos que eu estou postando, né? Que tem explicações, tem uma até que é uma mistura de italiano com português, é justamente essa parte que eu estou falando de guardar, né? Guardar você da grande aflição, né? É te colocar em algum lugar na casa chamada mundo, não? É tirar você do momento que você está ali, entende? Para um lugar reservado, né? Escondido. E no céu você não vai estar escondido, né? Deus não esconde no céu nada de ninguém. Deus é completamente aberto, então Ele não vai te esconder dos malfeitores aqui na terra. Ele vai esconder aqui na terra, Ele vai olhar, cuidar, né, da gente aqui na terra, até que venha o Senhor Jesus, tá bom? E uma explicação de cada coisa tá melhor lá, tá? Eu espero que vocês possam ter aprendido mais uma coisa hoje, tá bom? E continue acompanhando, né? Se você gosta aqui da irmãzinha, se vocês acham interessante, né, o aprendizado, porque das coisas, de fatos, porque vocês não vão aprender isso, né? Nos cultos vocês não vão aprender isso em debates, vocês não vão aprender isso vendo vídeos de sonhos e visões, né? Porque depois dos sonhos e visões apresentados pelos irmãos, né, YouTube, o que eles vão fazer? Eles vão pegar palavras que estão escritas lá na Bíblia e eles vão capítulos e versículos inteiros, se puder, e vão trazer, copiando e colando para vocês verem. Eles não vão dar explicação da palavra, né, dessa forma. Então, se vocês acham interessante, né, continuar no canal, se inscrever no canal, né, fica à vontade, estamos aqui para isso, tá? Para aprender junto. Aprenda com o Espírito Santo e transfira, né, esse entendimento da palavra, né, do conhecimento. Eu explico o entendimento do conhecimento para vocês, tá? Eu mesmo acho interessante, né? Que antes eu era uma pessoa que era meio, né? Que sem o Senhor eu era meio inteligente, eu não era tão inteligente. Mas depois que eu aceitei Jesus e eu fui batizada com o Espírito Santo, então eu fiquei inteligente e sábia, muito inteligente e sábia. Então, veja que eu não disse eu sou inteligente e sábia, eu disse que eu me tornei, né, uma pessoa mais inteligente e adquiri a sabedoria, né? Se eu adquiri é porque não era minha, né? E nem é minha, é do Senhor, né? Então, se vocês quiserem adquirir um pouco de inteligência, um pouco de sabedoria, continue acompanhando o canal e aí sim a gente vai aprender junto, a gente vai fazer as coisas juntos, né? E a gente pode, quem sabe, até um dia nos reunir em algum lugar, bater um papo, seria uma boa junto com os inscritos. Por isso que eu digo, se eu ganhasse uma boa grana, seria, como eu falei lá no vídeo, né? Eu não sou santa, né? Seria interessante, porque eu ia, assim, alugar um espaço, né, grande, não? Para que a gente pudesse se reunir, conversar, né, falar a respeito, tirar as dúvidas, né, rir, brincar, tudo ali em harmonia, né, louvar, cantar, adorar o Senhor e assim um dia do Senhor e nós, todo mundo junto. Mas é como a irmã não tem, mas quem sabe, né? Se o Senhor nos permitir um dia de fazer, né? De patrocinar, permitir patrocinar esse momento, vai ser assim uma coisa legal. Então, eu falo com os irmãos, vamos orar aí para ver se acontece.
e a gente poder se reunir tudo assim de boa e estar dizendo, poxa, tem valido a pena, né? Tem valido a pena o aprendizado, tem valido a pena o sacrifício, tem valido a pena a busca, né? Da face do Senhor todos os dias, tem valido a pena estar na presença todos os dias, tem valido a pena conhecer os irmãos, né? Eu amaria poder conhecer os irmãos que me acompanham, né? E ouve a voz do Espírito Santo e conversa com ele, né? Procurar saber, Espírito Santo, né? Meu Pai, amado meu, será que aquilo que eu estou ouvindo, né? Da irmã Letícia, que eu estou ouvindo aí no YouTube, será que é verdade? Né? Me tira daquilo que não é seu, me tira daquela explicação que não é sua, entende? Como me livra do mal, né? Lembra lá da oração do Senhor Jesus, né? É a oração dominical, aprenda, né? Não chama mais de oração do Pai Nosso, oração dominical. Quem chama oração do Pai Nosso é a Igreja Católica, tá? É a congregação deles lá, católica. A nossa aqui, evangélica, deve chamar ela pelo nome, chama, né? Dominical, né? Oração dominical. Então, que a oração, né, diz, para nos livrar do mal, pedindo ao Senhor. Então, é isso que a gente tem que fazer todos os dias, tá? Não é porque a irmã aqui é cristã e tudo mais, como diz, ouça, aprenda aquilo que é nosso, o Espírito Santo moveu o coração de vocês em relação àquilo, deixa ele entrar, deixa ele falar, entende? Que, então, eu não costumo falar acho, eu penso, eu digo, Senhor, entende? É que está me dando esse entendimento, esse discernimento, que a gente não fixa uma coisa, né, dentro de nós assim tão leve, tranquila, quando é uma coisa que não é do Espírito Santo. Quando deixa você assim tranquilo, sabe? Não fica assim, não, mas eu acho, mas eu penso, né? Não, né? Fala com o Espírito Santo e ele vai, né, sempre deixar o seu coração tranquilo em relação daquilo que você está não só ouvindo, mas também lendo, tá? Apesar de que, como o Espírito Santo diz, que a fé vem por ouvir, mas o entender também vem por ler, porque a partir do momento que você lê, o Espírito Santo vai e reflete, né, na sua mente que aquilo realmente, né, vem do Senhor, que aquela explicação vem do Senhor, tá bom? Porque algumas pessoas que não têm certeza sempre dizem assim, ó, vá lá, né, ouça, leia, não, se eu tiver errado, eu não vou dizer para vocês, eu tô errado, né? Eu sempre tô errado, entende? Mas o Espírito Santo está sempre certo, né? Então, como eu falei, eu não falo por mim, eu falo pelo Espírito de Deus. Então, a irmã Letícia é errônea, porque eu sou pecadora, né? Então, tudo que eu falo por mim é errado, é errado. Se em algum momento eu disser, eu acho, né, que eu penso assim, eu acho assim, então, pode ter certeza que não é o Espírito Santo, tá? Algumas pessoas dizem assim, mas se falar uma coisa a qual não for do Senhor, que vai te condenar. Eu já disse para Deus, me queima. Né? Ou não deixa falar, não deixa falar. Entende? Então me derrete, me vai virar pó. Entende? Antes, para eu não pecar, para não acontecer como aconteceu, né? Com Ló e Noé, né? Depois que tiraram eles daquele momento ali de aflição, para que eu não peque contra o Senhor. Eu falo isso para Deus, a maior oração que eu faço para o Senhor. Né? Uma coisa diária é isso, não deixa falar. Nos vídeos, aquilo que é de mim não. Se tiver que falar, tira da minha mente, faz qualquer coisa, né? Mas não me deixa falar de mim mesmo.
Entende? Porque quando eu vou falar no teu nome. Entende? Quando eu for falar, eu vou falar no teu nome. É assim que eu falo para o Senhor. Tá bom, irmão? Então, para não passar de 30 minutos aqui, entende? Encerra o vídeo, tá bom? Não deixem de ver os dois vídeos que fala a respeito, né, de a não retirada do Senhor, entende? Dos seus filhos da terra até a sua volta. E também que eu falo a respeito da do versículo que as pessoas falam, não, o Senhor vai me guardar. É tudo grande tribulação, é tudo a grande aflição. Né? Mas se a gente for explorar esse termo, tem muita coisa para falar, tá? Então assim, mesmo depois de um vídeo, acaba sempre lembrando alguma coisa. Por isso que eu estou lembrando esses detalhes aí, né, a respeito da saída, né, que como o Senhor diz assim, lembra do que? Dos dias de Noé, tá? E que ele faz como um exemplo, né? Ele dá como um exemplo os dias de Noé e os dias de Ló. Tá? Ele não está dizendo que tirou da terra, ele está dizendo os acontecimentos como foram, mas lembra-te também o que aconteceu após eles serem retirados da cidade, não da terra. Né? O Senhor não tirou eles da terra, entendeu? O Senhor tirou eles do local de perigo, né? Então, o Senhor colocou Noé dentro da arca, porque fora era perigo, né? E a arca que o Senhor colocou, ele não levou a arca de Noé para o céu, né? Ele manteve na terra. Porque se Noé bem acreditasse, se Noé morresse, tinha os filhos, né? Mas o que aconteceu? Ambos, tanto Ló, que não foi só a mulher que morreu, né? Tanto Ló como as filhas e como Noé e o seu filho pecou justamente após tudo ter acontecido, né? E o Senhor sendo muito justo, quer que a gente seja, né? Vamos ter paciência, né, pessoal? Vamos ser um pouquinho justo com Jesus, que acho que é o que está faltando, né? É possível que eu vá fazer um vídeo a respeito disso, né? Vamos ser justos com o Senhor Jesus. É o próximo vídeo que eu vou fazer agora. Até mais e até lá.